partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. O que é destaque nesta terça-feira? Mais de 7 mil benefícios do Bolsa Família foram cancelados no Amazonas. Em todo o país são detectadas mais de 1 milhão de irregularidades. STJ autoriza aumento da passagem de ônibus em Manaus. Ministério Público Federal no Ceará pede anulação da prova de redação do Enem por vazamento. Gilmar Mendes diz que nos Estados Unidos que a campanha de Dilma pode ter custado 1,3 bi. Estados Unidos elegem hoje seu novo presidente. Pesquisas indicam vitória de Hillary Clinton. E saiu ainda há pouco o resultado. Vilareja em New Hampshire já encerrou votação. Hillary vence. Foram contabilizados 8 votos em Dixville Norte. CBF é acusada de orientar a arbitragem a não errar em jogos do Palmeiras. Homem agredido e morto na BR-319. Acerto de contas. Há mais de 20 anos é executado com 3 tiros na cabeça no bairro do Mauazinho. Agora no Jornal da Manhã. 5h47. Previsão do tempo. O CPTEC INPE diz que a probabilidade de chuva é de 80% e o Climatempo prevê 37 milímetros de precipitação pluviométrica com probabilidade de 60%. A temperatura que no momento é de 25 graus terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar está em 77%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 8 de novembro. É o 312º dia do ano. Faltam 53 para terminar 2016. Comemoramos o dia de São Deodato I, o Deus de Dite. Também é o dia do radiologista, o dia mundial do urbanismo, o dia do estrogonofe e o dia feliz comemorado em vários países. Rio Negro surpreende e voltou a baixar. Sábado e domingo, 2 centímetros, de acordo com a leitura desta segunda-feira, no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar era de 18 metros e 30 centímetros. Operam sem restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1817. Portugal devolve a Guiana Francesa. 1895 era descoberto o raio-x. 1923 na Alemanha, Hitler proclama a Revolução Nacional Socialista, mas tentativa de golpe fracassa. 1934 morria o cientista Carlos Chagas. 1939 de corpo fechado, Hitler sobrevive a atentado em Munique. 1990 Collor abre ao setor privado a telefonia móvel. 5h49 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Agentes do Departamento Estadual de Trânsito e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar autuaram 153 motoristas entre a noite de sexta-feira e a madrugada de ontem, durante blitz da lei seca. 12 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados e 9 sem possuir a carteira nacional de habilitação, a CNH, sendo um menor de idade. Durante as blitzes foram apreendidos 29 veículos, 46 certificados de registro de licenciamento veicular de veículos com licenciamento em atraso. Alberto Peregrini, é muita gente andando de forma irregular na cidade. É verdade, Paulo, é verdade, e as blitz vão continuar acontecendo aí por parte da Secretaria de Segurança, Paulo, e ontem na área da zona norte e da zona leste da cidade, as blitz continuavam a acontecer, muitos carros apreendidos. Eu lembro, Paulo, que tem aproximadamente uma semana, numa operação realizada pelo Batran, ali na Avenida Grande Circular, próximo ao Chega Mais, naquela ocasião, Paulo, 16 motos foram apreendidas em aproximadamente 2 horas de operação. Peregrini, alguma normalidade nessa madrugada? Pois é, Paulo Guerra, nós estamos levantando nenhuma normalidade, está tudo tranquilo em relação ao transporte coletivo e também nos presídios da cidade. Aparentemente tranquilo nesse momento, algumas movimentações sim, Paulo. Ao decorrer do programa a gente vai informando as novidades que irão acontecendo aí na cidade. Ontem 8 detentos fugiram da prisão lá de município de Maués, não é, Peregrini?
Pois é, Paulo, 9 detentos, dentre eles 5 considerados de alta periculosidade, já ganharam as ruas, as matas lá do município de Maués, Paulo. A população ficou aterrorizada, a polícia começa a fazer o cerco, começou desde as primeiras horas, assim que soube dessa situação, a fim de recuperar, de recapturar esses bandidos. O homem chegou ontem para ser atendido na UBS, ele estava fingindo que estava com algum problema de saúde e quando vai ser atendido, resolve dominar todo mundo que estava dentro do ambiente, leva celulares, leva bolsas, causa pânico, Pellegrini, e tinha comparsas, não? Tinha, Paulo, tinha pessoas dando cobertura para ele pelo lado de fora, possivelmente de motocicletas. Esse homem fingia ter um passamento, ele estava por lá, dizia que estava com passamento, estava com comichão no estômago, aí era só fingimento. De repente, Paulo Guerra, ele anunciou o assalto. Pois é, e daqui a pouco vamos ter mais detalhes sobre esse assalto acontecido ontem. Pellegrini, um homem foi executado com 2 tiros na cabeça e um no peito, tinha 21 anos apenas, lá no bairro do Mauazinho. Um acerto de contas, não é, Pellegrini? Possivelmente, Paulo Guerra, um acerto de contas. Essa é a primeira linha de investigação que a polícia deve executar. O homem tinha 21 anos de idade e ainda foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, mas ao chegar àquela unidade de saúde já havia pouco o que fazer. O homem morreu logo após a entrada no pronto-socorro. Um outro foi agredido e morto na BR-319. Que confusão, não é, Alberto Pellegrini? Confusão, Paulo Guerra, não se sabe ainda ao certo o que levou ao início dessa confusão para que esse homem fora assassinado. Essa ocorrência, Paulo, como você bem colocou, aconteceu na BR-174, à altura do quilômetro 139. Falamos aqui em 319, mas é 174, vamos retificar então. 174, Pellegrini. 174, quilômetro 139, Paulo. 139, tá bom. E Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu. Pellegrini, se tiver alguma informação aí no decorrer do Jornal da Manhã, antes da sua participação aqui no noticiário policial, pode nos chamar. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações. 5:53 em Manaus. Os contrastes marcam mais uma comemoração dos 120 anos do Teatro Amazonas. Intitulado Mínimo Máximo, o próximo concerto da Orquestra de Câmara do Amazonas vai abordar 2 estilos musicais extremamente diferentes. Marcado para começar às 20 horas de hoje, o espetáculo, que acontece no palco do Teatro Amazonas, terá entrada gratuita e classificação livre. Nas próximas quinta e sexta-feiras vão ser abertos os envelopes referentes à fase classificatória da licitação do serviço de táxi realizada pela Prefeitura de Manaus. As sessões de abertura dos envelopes vai ocorrer às 9 horas da manhã no auditório da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional. Mais de 16,5 mil estudantes da capital já fizeram a inscrição para o edital 2017 do programa Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus, desde a abertura do processo no dia 3 de novembro. O resultado da primeira chamada do programa está previsto para o dia 18 de novembro. Com o tema racismo e preconceito na sociedade brasileira, a Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino, por meio de seu Departamento de Políticas e Programas Educacionais e da Gerência de Atendimento Educacional à Diversidade, dará início nesta terça-feira às atividades voltadas para o mês da consciência negra. Nesta terça-feira, a programação será realizada às 9 horas na Escola Estadual Rui Araújo, no bairro de Cachoeirinha. Já às 14 horas, as rodas de diálogo acontecerão na Escola Estadual Estelita Tapajós, no bairro de Educandos. Sinteam pede bloqueio das verbas do Fundeb em Iranduba. E o anúncio de uma manifestação de servidores públicos do município surte efeito antecipado na área da educação. A reportagem é de J. Rai. A manifestação organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, Sinteam, e pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Iranduba, prevista para as 9:30 da manhã de hoje, em frente à Prefeitura e Câmara de Vereadores, já começou a produzir resultados positivos antecipadamente. Os servidores da educação, saúde e de outras áreas da administração local reivindicam o pagamento das férias
férias e salários atrasados, pagamento de prestadores de serviço de transporte e também denunciam a falta de merenda nas escolas da rede municipal. Os manifestantes também vão exigir o repasse de quase 4,5 milhões de reais ao Instituto Municipal de Previdência Imprev, pagamento de empréstimos bancários consignados, etc. Na tarde de ontem, o secretário de Educação Francisco Belém Arruda, que não quis gravar entrevista, chamou a reportagem para informar que as escolas já começaram a receber merenda neste início de semana. Ele também disse que foi feito um acordo entre a prefeitura e os transportadores escolares que voltaram a operar e receberão os pagamentos de setembro e outubro nos dias 10 e 20 deste mês, respectivamente. Francisco Belém anunciou ainda que os funcionários comissionados, contratados e parte dos efetivos da educação que ainda não receberam o pagamento de outubro terão o dinheiro creditado em suas contas até a próxima quinta-feira, dia 10. Quanto às férias de 2015, o secretário de Educação informou que a prefeita Madalena de Jesus já havia garantido o pagamento até o dia 10 de dezembro vindouro. Mesmo assim, houve denúncia ao Ministério Público. A prefeitura já foi notificada e a previsão de pagamento, segundo Francisco Belém, continua mantida. No início da noite de ontem, a delegada do Sintean em Iranduba, Marcília Pisano Miranda, revelou que além da manifestação que será realizada hoje em conjunto com outros setores, o sindicato já tomou outra medida preventiva. Já demos entrada no Ministério Público para que a gente faça com que bloqueie o dinheiro do Fundeb e garanta o nosso pagamento, até porque está sendo comprometida a folha. O pagamento do mês de novembro está sendo comprometido porque até agora eles dizem que não tem dinheiro, mas esse mês já caiu mais de 100 mil reais na conta e pagaram uma turma e agora estão colocando que vão pagar dia 10 com outro repasse do Fundeb. E agora e o nosso pagamento do mês de novembro? Para onde é que está indo esse dinheiro? J. Rai para o Jornal da Manhã. Essa história de dia 10 é famosa. 5h59 em Manaus. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda Rio do Madeira Norte. em Manicoré. Almeida FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira ao Maitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamã FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupanha e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. Mais 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no Distrito de Sampaio, em Altazes. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros, em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia, Antônio Aleixo. Portal Inhamudá.web Rádio. Voz Amiga Lago do Limão. Voz Reconquista, Bairro Novo Maracá e Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária em Anguera, na Voz do Canumã, Distrito de Borba. E Voz Big Bom, em Iranduba. O tempo é bom em Manaus no momento, porém sujeito à instabilidade no decorrer do período. A meteorologia, através o Climatempo, está prevendo muita chuva para hoje e fala em 37 milímetros de precipitação pluviométrica. 6h03 em Manaus. Informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Enquanto algumas princesas vivem em meio a um paraíso cercado de serviçais, flores e lindos campos, aqui em Manacapuru a situação é totalmente inversa. A nossa princesa do Solimões está cercada de mato, lixo, insegurança, sujeira política, mal cheirosa e sem rumo. E o que mais entristece é a insegurança que vive os súditos da princesa. Depois de um final de semana tumultuado com tantos problemas de criminalidade, o que mais chama atenção é a ousadia desses bandidos e o silêncio das autoridades. Ontem, por volta das 11 horas da manhã, em pleno centro da cidade, em meio a uma grande movimentação de veículos e pessoas, 2 delinquentes assaltaram a jovem que saía do Banco Bradesco. E como se nada tivesse acontecido, os 2 saíram andando normalmente pela rua, tranquilo,
com o saldo do roubo na mão. Um mototáxi, ao perceber o desespero da moça, tentou intervir, mas foi alvejado com um tiro no braço disparado pelos bandidos. Não contente com a ação, os dois assaltantes pararam o trânsito apontando a arma para o meio da multidão que passava na rua, causando um corre-corre e uma grande confusão. Os dois fugiram em uma motocicleta tomada de um cidadão que passava na hora do tumulto. O número de roubos e assaltos aqui em Manacapuru chega a parecer exagero, mas fica entre 15 e 20 assaltos só durante o dia. É quase 2 assaltos por hora. O complemento vem à noite, nas saídas das escolas, nas chegadas dos ônibus universitários, nas lan houses, nos restaurantes, nas lanchonetes, drogarias e até nas feiras. Esse número pode não bater com os números do registrado da delegacia, mas é que a sociedade perdeu a confiança nas autoridades e prefere não registrar ocorrências, pois além da perda de tempo, ainda corre o risco de o bandido voltar e cometer coisa pior. Ninguém pode mais caminhar tranquilo nas ruas sem que esteja com medo de ser abordado por esses desocupados. A Polícia Militar tem feito seu papel. Mesmo com todas as dificuldades, tem dado resposta à sociedade, prendendo bandidos, mas é constrangedor e chega a ser imoral a lei que ampara e protege esses bandidos. Imagine, Paulo Guerra, que há umas 2 semanas atrás, 2 assaltantes em uma motocicleta saíram tocando terror pela manhã, ameaçando e tomando pertences das pessoas. A polícia foi avisada e em seguida os 2 foram presos e juntos com a moto foram levados para a delegacia. Já no outro dia, a mesma dupla, na mesma moto, foram presos novamente, fazendo assaltos e ameaçando as pessoas. E aí a pergunta, em quem confiar? Que lei é essa que deveria proteger o cidadão de bem e que só funciona para bandidos? Isso é revoltante. Não é à toa que a pesquisa aponta que mais de 60% dos brasileiros adota que bandido bom é bandido morto. E não duvide, Paulo, se muito em breve Manacapuru se espelhará em Manaus, onde o número de bandidos mortos por populares aumentou consideravelmente. Nas redes sociais já começou uma movimentação para que se faça uma grande manifestação em frente ao Fórum de Justiça para exigir que as autoridades da lei tomem uma atitude que adote leis mais rígidas contra esses bandidos e que garanta o direito à vida. Quanto ao bandido que assaltou a moça ontem em frente ao Bradesco, Paulo, a polícia já sabe quem é. Segundo informações, já é cliente antigo da polícia. Porém, prendê-lo novamente, diz os policiais, é como enxugar gelo. Manacapuru precisa da presença do secretário de Segurança do Estado para dar uma resposta quanto a essa situação que a cada dia que passa fica pior. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. 6h07 aí, mas nós temos certeza que o secretário Sérgio Fontes, sempre atento e ouvindo o Jornal da Manhã, inclusive, tomará as providências. A população de Manacapuru não pode ficar à mercê da bandidagem, os bandidos desafiando a população, subjugando as pessoas no meio da rua, como o José Alberto Zeg Deg acaba de informar. O programa Saúde Manaus Itinerante da Secretaria Municipal de Saúde está reforçando a atenção à saúde integral do homem durante a programação do Novembro Azul. O público masculino pode procurar as unidades móveis para a realização de ultrassom de próstata via abdominal, tireoide, vias urinárias, abdominal superior e abdominal total. Até a próxima quinta-feira, dia 10, uma unidade irá atender na rua Lores Cordovil, próximo à Arena Amadeu Teixeira, no bairro do Alvorada. Outra estará no estacionamento do Fórum Enoque Reis, na Avenida Humberto Calderaro Filho, em Adrianópolis. Entre os dias 8 e 18, portanto, a partir de hoje, uma unidade estará disponível na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na rua Ferreira Pena. Em todas as unidades móveis, as atividades começam a partir das 7h30 de segunda a sexta-feira. Para realizar os exames, é necessário apresentar solicitação médica, RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência com CEP. Com o tema Delineando Modelos de Cuidados Adaptáveis em Saúde Sem Fronteiras, o 14º Seminário Amazônico de Geriatria e Gerontologia será realizado nesta terça e quarta-feira, dias 8 e 9, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado. O seminário tem como objetivo discutir e refletir novas práticas de atenção e prevenção à saúde dos indivíduos e qualidade de vida do idoso no contexto amazônico. O Ministério Público de Contas do Amazonas ingressou com uma representação no Tribunal de Contas do Estado para que sejam apuradas possíveis ilicitudes no processo de terceirização da gestão do pronto-socorro do Hospital Delfina Rinaldi Abdelaziz, no bairro da Colônia Terra Nova.
Segundo o Ministério Público de Contas, o valor mensal pago à empresa é superior ao valor fixado no processo de contratação. Em nota, o governo do estado informou que somente se pronunciará quando for notificado oficialmente. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado realiza nesta terça-feira, a partir das 10 horas, a 39ª sessão ordinária do órgão, onde irá julgar 55 processos, entre os quais estão prestação de contas, recursos, representações e tomadas de contas. A criação do Núcleo de Combate à Corrupção no Ministério Público Federal do Amazonas há um ano resultou no crescimento de mais de 160% no volume de ações civis públicas e denúncias criminais envolvendo práticas de irregularidades e crimes relacionados a atos de corrupção no comparativo entre outubro de 2015 e outubro de 2016. Ao todo foram apresentadas à Justiça 185 ações de improbidade, ações civis públicas e ações penais voltadas a punir os responsáveis pelas práticas ilegais e reaver os recursos públicos desviados. 6:10. A partir desta quarta-feira, Manaus vai sediar a 44ª edição do Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública, o SECOP. O evento, realizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação, ABEP, em parceria com o governo do estado do Amazonas, por meio da empresa Processamento de Dados Amazonas, a Prodan, visa discutir soluções compartilhadas entre as três esferas de governo e trará ideias, network e tendências de um mercado em constante movimento. O SECOP é considerado o maior fórum de TI para a gestão pública do Brasil. O encontro dirá cerca de 1.000 participantes e se encerrará no dia 11 no Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques, ao lado da Arena da Amazônia. O Ministério Público do Estado começa a acompanhar o processo de transição das 62 prefeituras e câmaras municipais do estado. A ação do órgão visa garantir a transparência nas contas municipais. Prefeitos eleitos vão assumir cargos a partir do dia 1º de janeiro. No estado, apenas 10 prefeitos foram reeleitos. Com isso, 50 municípios vão ter nova administração. Para garantir que haja transparências nos gastos, o Ministério Público do Estado vai fiscalizar a transição das gestões. O órgão vai analisar as dívidas da prefeitura, contratos, ações judiciais e folhas de pagamento, segundo conta o corregedor-geral do Ministério Público do Estado, José Roque Nunes Marques. Biometria será retomada no interior do Amazonas. Larissa Balheiro tem os detalhes. Após o término das eleições municipais 2016, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas já iniciou o processo de biometria no interior do Amazonas. Nesta segunda-feira, dia 7 de novembro, oficialmente foi aberto o processo biométrico em Tabatinga, a 36ª zona eleitoral. Os trabalhos, nesse primeiro momento, devem se concentrar no Alto Solimões. Desde a última quinta-feira, dia 3 de novembro, o diretor-geral do TRE do Amazonas, Messias Andrade, e o secretário de TI, Rodrigo Camelo, acompanhados do presidente do TRE do Amazonas, desembargador Iedo Simões, e de outros profissionais, como juízes de cartório, iniciaram a preparação para o início da biometria naquele município. A meta estabelecida junto ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é cadastrar cerca de 810 mil eleitores e fazer o rezoneamento nestas zonas eleitorais. Só em Tabatinga, são mais de 30 mil eleitores aptos, de acordo com os números do TRE do Amazonas. As eleições em Manaus foram pela primeira vez em sistema biométrico este ano. Nas eleições de 2014, 8 municípios da região metropolitana já contaram com a biometria. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. Agora 6:13 em Manaus. Em apenas um mês, o custo da cesta básica aumentou quase R$9 aqui em Manaus, refletindo as altas que os consumidores têm percebido nas prateleiras dos supermercados e mercadinhos da capital. Em outubro, o valor dos 12 itens básicos da alimentação chegou a R$409,88, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE. O feijão foi mais uma vez o alimento que mais encareceu as compras dos manauenses. Em outubro, o item ficou 9,45% mais caro. No ano, o feijão já dobrou de preço, 135,82%. O feijão foi pesquisado pelo DIESE, é do tipo carioquinha e pode ser encontrado a quase R$10 nos supermercados de Manaus. O quilo do açúcar também aumentou. Em Manaus, a alta chegou a 5,74%. O tomate também voltou a subir, ficando 4,61% mais caro em Manaus em outubro.
o item também subiu em mais 18 cidades. Dos 12 itens pesquisados em Manaus, 8 ficaram mais caros. O preço da cesta básica de Manaus teve alta de 2,10%, saindo de R$401,44 em setembro para R$409,88 em outubro. Manaus tem a 14ª cesta básica mais cara do país. O valor da tarifa do transporte urbano de passageiros de Manaus poderá sofrer um reajuste de 12,37%, conforme decisão do Superior ou do Supremo Tribunal de Justiça, STJ, autorizada no mês de setembro. O preço da passagem que atualmente a população paga é de R$3 e deverá ser alterado para R$3,54. A Prefeitura de Manaus ainda é responsável pelo pagamento de 0,15 para completar a tarifa técnica de R$3,15. Para que o reajuste seja efetivado, ainda será preciso alinhar com a Prefeitura de Manaus. A medida ainda não tem prazo para ser colocada em prática. Desde abril, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, tenta realizar a alteração na tarifa com base em pesquisa da consultoria Ernst & Young, que apontou em 18% o percentual necessário para o reajuste congelado há mais de 3 anos. O assessor jurídico do Sinetran, Fernando Borges, explicou que a decisão liminar foi autorizada a partir da suspensão de decisões locais, mas para que seja realizado o reajuste é necessário aguardar a posição da Prefeitura de Manaus. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário encontrou inconsistências em 20.307 benefícios do Bolsa Família do Amazonas e decidiu bloquear 13.188 e cancelar 7.119, como resultado do maior pente fino já realizado em toda a história do programa, que teve inconsistências em 1,1 milhão dos cerca de 13,9 milhões de benefícios em todo o país. Só em Manaus foram bloqueados 5.901 e cancelados 3.666 benefícios. O resultado se deve ao aprimoramento dos mecanismos de controle do programa, que teve a sua base de dados ampliada para verificação permanente da renda das famílias. Segundo a subsecretária da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, Mônica Santaella, ainda não houve notificação pelo MSDA, o que deve ocorrer nesta semana. A identificação só foi possível porque o Ministério passou a contar com 6 bases do governo federal para cruzamento de dados: Relação Anual de Informações Sociais RAIS, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGEB, ou CAGED, Sistema de Controle de Óbitos, Instituto Nacional do Seguro Social INSS, Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos e o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ. Com as novas ferramentas será possível fazer análises mensais, reduzindo o tempo médio que o poder público leva para identificar as famílias que têm renda maior do que a declarada ao Cadastro Único para programas sociais do governo federal. O Ministério também passará a fazer cruzamento de informações antes da concessão do benefício. Polícia. Alberto Pellegrini traz os acontecimentos da noite e madrugada. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que a movimentação no pronto-socorro Platão Araújo a noite passada foi assim: 4 pessoas deram entrada, Paulo, naquela unidade de saúde, vítimas de 2 delas de agressão física. Uma pessoa veio lá do bairro Jorge Teixeira com vários ferimentos por agressão física. Um outro homem deu entrada também no pronto-socorro Platão Araújo, este vindo do bairro Tancredo Neves. Eram por volta de 22h30 quando este homem apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. Ele se envolveu em uma briga, não se sabe ainda o motivo, mas as primeiras informações dão conta de que ele teve um desentendimento com o próprio cunhado. No pronto-socorro 28 de agosto, um plantão também considerado dos mais tranquilos. Entretanto, um homem deu entrada vítima de agressão física. Foram murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele se meteu em uma confusão no bairro de Cachoeirinha. Foi uma briga de trânsito, Paulo, uma pequena encostada de 2 carros. De repente, a discussão foi se acalorando e um dos homens desferiu um violento soco no rosto do seu oponente e acabou aí levando ao pronto-socorro. No pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de facada, uma
facada que poderia ter sido no peito. Ele desviou e a facada pegou no braço. Entretanto, ele deu entrada a si mesmo no pronto-socorro e levou alguns pontos no braço, passou por esse procedimento e logo após foi liberado. Uma outra pessoa também, vítima de agressão física, por volta de 22h30, dava entrada naquela unidade de saúde no pronto-socorro João Lúcio. Aliás, o João Lúcio recebendo ontem centenas de pessoas e todos que procuraram aquela unidade de saúde foram muito bem atendidos. Um homem deu entrada no SPA do Coroado, também vítima de agressão física. Ele pegou um couro lá pelas bandas da Avenida Beira Rio. Não se sabe ainda o motivo, mas um dos golpes, uma das pauladas, atingiu a cabeça da vítima, que foi levada para o SPA do Coroado, aberto 24 horas, atendendo a população lá do bairro do Coroado. O SPA, aliás, todos os SPAs da cidade funcionando tranquilamente para quem precisa de ajuda. Nós passamos em 2, no SPA do Coroado e no SPA da Cidade Nova. Da Cidade Nova tranquilo, e nesse do Coroado teve esse atendimento aí de um homem que levou uma paulada, uma violenta paulada na cabeça. Paulo Guerra, ações da Secretaria de Segurança de Polícia durante a noite e madrugada. Nós podemos destacar, Paulo Guerra e ouvintes, que um roubo a coletivo, um roubo a ônibus, e foram flagranteados o Leilson da Silva Braga, 22 anos, e Marcelo Brandão Pereira, de 20 anos. Eles foram presos na Avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, após eles terem entrado aí no ônibus e terem entrado. Paulo Guerra, anunciaram assalto, levaram os pertences de todos os que estavam, fizeram uma verdadeira revista, encontraram também, aí a polícia chegou na área, fez uma revista no ônibus, encontrou com eles uma faca e objetos roubados da vítima. O fato ocorreu por volta de 23h07, era a noite de ontem, e foi uma ação do Batalhão de Trânsito. Nós comentávamos, Paulo, sobre essas ações da polícia e da Secretaria de Segurança. Pois bem, um desses ônibus abordados estava rolando assalto, o homem já estava com os pertences das vítimas, e a Polícia Militar, o Batran, conseguiu aí prender esses bandidos. O Batran, que tem o comando aí do Major Carliomar. Tráfico de droga. Joyce dos Santos Rodrigues, 29 anos, foi detida após abordagem no beco Malvarisco, no bairro Jorge Teixeira, lá nas proximidades do Conjunto João Paulo. A mesma estava com grande porção aí de óxido, porções também de pasta base de cocaína, uma porção pequena em pó e 7 porções. Dentre o total, ela estava com uma grande quantidade em droga, sim. Ela usava numa bolsa, estava com aquela bolsa de couro toda chique, ela levava dentro da bolsa entorpecente. Outro roubo a ônibus. 3 infratores foram presos após efetuarem roubo ao ônibus coletivo da linha 212 da empresa Via Verde, na Avenida de João Batista, ali nas proximidades do bairro Nossa Senhora das Graças. Eles foram abordados na rua Maceió e foram presos por policiais da Força Tática. A polícia aí prendendo tão somente a noite de ontem 4 pessoas envolvidas em roubo a coletivo à noite de ontem. O pessoal que já está assaltando ônibus aí agora, a polícia está fazendo aí um grande trabalho, Secretaria de Segurança se empenhando a trazer mais segurança aos usuários do transporte coletivo da cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um encontro macabro. No bairro Jorge Teixeira, um corpo em avançado estado de decomposição estava nas dependências de um quarto. Esse homem tinha as mãos e os pés amarrados e ao lado do corpo alguns preservativos já usados. As informações dão conta de que ele
que possa ter sido aí morto por alguns rapazes que frequentavam a casa dele. Foi lá no bairro Jorge Teixeira. BR-174, quilômetro 139. A morte esteve nesse local. E foi a noite de ontem, quando um homem foi barbaramente assassinado por agressão física. Foram várias pauladas pelo corpo. O carro-tumba do Instituto Médico Legal, bem como os profissionais de perícia estiveram no local e já estão começando aí com uma linha de investigação para saber quem matou esse homem lá na BR-174. Morte no Mauazinho. 22h30 era a noite de ontem. O homem, até o momento não identificado, aparentando entre 20 e 21 anos, foi barbaramente assassinado a tiros. Ele levou 3 balaços, 2 deles na cabeça. Ele ainda foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde lá tudo foi feito para salvar a vida desse homem, que acabou morrendo nas dependências do pronto-socorro João Lúcio por volta das 23 horas. Era noite de ontem. O Instituto Médico Legal, também Paulo Guerra, realizou dezenas de exames dos mais variados tipos, Paulo. A grande maioria foi por exames de corpo de delito, 60 em seu total. Os exames de corpo de delito são feitos em elementos que são presos, outras pessoas que passam também por violência. Toda pessoa que quer fazer exame de corpo de delito em relação à agressão física ou Maria da Penha tem que fazer exame de corpo de delito. E ontem, no total de mais de 60 exames, foram realizados pela equipe do Dr. Jefferson Mendes. Paulo Guerra, ainda em relação a ocorrências policiais, a qualquer momento poderemos voltar com mais informações. Paulo Guerra. 6h27 em Manaus. Outras informações da área policial: ao dar entrada na unidade básica de saúde Major Salvio Belota, no bairro de Santa Etelvina, para fazer um curativo na perna direita, um homem não identificado anunciou o roubo e promoveu um arrastão no local, roubando pacientes e funcionários da UBS. O crime aconteceu às 3:30 da tarde. De acordo com policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária, o homem estava acompanhado de 2 comparsas. Os ladrões fugiram levando celulares e pertences das vítimas, além de 2 motos que foram recuperadas pela polícia. A força-tarefa da cúpula da Secretaria de Segurança Pública, empenhada nas investigações sobre o desaparecimento dos 3 jovens do bairro Grande Vitória, ocorrido no dia 29 de outubro, após uma abordagem policial ilegal, depende exclusivamente de resultados dos laudos da perícia técnico-científica para elucidar o caso. De acordo com o titular da Secretaria de Segurança Pública, delegado federal Sérgio Fontes, mandados de prisão contra militares envolvidos poderão sair nos próximos 20 dias, após a divulgação dos laudos. Sérgio Fontes explicou que o caso, que é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, pode ser elucidado nas próximas horas. Os números das loterias. A Caixa Econômica Federal vai sortear nesta noite prêmio que deve atingir 9 milhões de reais no concurso 1874 da Mega Sena. E ontem à noite a Caixa Econômica Federal sorteou os números do concurso 4.227 da Quina. As dezenas sorteadas foram estas: 11, 13, 69, 73 e 77. Repetindo: 11, 13, 69, 73 e 77. E ninguém acertou estas dezenas, o prêmio está acumulado. E para 4 acertos, 67 ganhadores, R$5.915,28 para cada apostador. O terno teve 6.178 ganhadores com premiação individual de R$96,46. Ainda teve o Duque, né, Eduardo? É verdade, o Duque teve 139.218 ganhadores. O prêmio para cada um deles, R$2,35. Eu pergunto ao companheiro, chega a ser um prêmio R$2,35? Poupança nele. Loto Fácil, concurso 1423. 15 acertos,
5 apostas. Prêmio de R$408.084,66. Com 14 acertos foram 331 ganhadores, o prêmio R$1.896,75. 13 acertos, 11.035, aqueles tradicionais R$20. E 12 acertos e 160.245 apostadores, R$8. 11 acertos foram 949.655 os ganhadores. O prêmio também fixo, R$4. Agora vamos aos números do concurso 1432 desta Loto Fácil. 01, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 e 25. Vamos repetir os números da Loto Fácil: 01, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, fecha o jogo. 25. 6h33 em Manaus. Esportes. Túlio Maravilha está de volta aos gramados. O jogador de 47 anos assinou o contrato com o Taboão da Serra. O time disputa a Série A3 do Campeonato Paulista, equivalente à 3ª divisão do estado. Tulinho, filho do atacante, também foi contratado e vai jogar junto com o pai. O presidente do Simtrace do Rio de Janeiro, Sindicato dos Trabalhadores da Arbitragem Esportiva do Estado do Rio de Janeiro, Marçal Mendes, afirmou nesta segunda-feira que árbitros brasileiros são pressionados para que não cometam erros em jogos do Palmeiras. Segundo ele, essa pressão vem da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e do próprio presidente da Confederação, Marco Polo Del Nero, que também é conselheiro vitalício do Palmeiras e sócio benemérito do clube. O atacante Charlisson do Fluminense foi cortado da seleção brasileira sub-20 por conta de lesão. A CBF anunciou a decisão nesta segunda-feira e comunicou que o técnico Rogério Micali chamou o Evandro do Coritiba para o lugar do jogador tricolor. A seleção brasileira sub-20 ficará fará 2 amistosos contra o México na cidade do México. A delegação viajou nesta segunda-feira. O Grêmio foi surpreendido ontem à noite em sua arena em Porto Alegre ao ser derrotado pelo Sport 3-0 em grande partida do time pernambucano. Diego Souza, que marcou 2 gols, se igualou a Fred do Atlético na artilharia do Brasileirão com 13 gols. Os jogos de hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. 19 e 15 pelo Campeonato Brasileiro Série B jogam Criciúma e Ceará e Oeste e Avaí. E ainda Tupi e CRB, Vila Nova e Brasil de Pelotas. Às 21h30 vão jogar Vasco e Luverdense, Náutico e Goiás, Joinville e Bragantino, Bahia e Sampaio Correia, Londrina e Atlético Goianiense. Neymar e Messi já estão em Belo Horizonte para o clássico entre Brasil e Argentina na próxima quinta-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2018. Sem muito alarde, 2 estrelas do confronto chegaram à cidade na madrugada desta terça e se juntaram aos respectivos grupos das concentrações da capital mineira. Ao lado de Mascherano, os 2 craques desembarcaram em São Paulo, vindos de Barcelona, e seguiram juntos no jato particular do brasileiro Neymar para Belo Horizonte. A expectativa era que ambos chegassem por volta das 7h30. No entanto, a logística foi acelerada com o jetinho. Os 3 não tiveram que esperar por voos e logo se deslocaram para a cidade que receberá o clássico de quinta-feira. E surpreendeu até mesmo a equipe da CBF que aguardava o brasileiro no hotel. Caso Neymar, a seleção está quase completa. Resta apenas o meia Juliano, que se apresentará ao técnico Tite ainda na manhã de hoje. O treino da parte da tarde no Mineirão já contará com todos os convocados. Messi e Mascherano também deixaram o grupo argentino completo. O técnico Edgardo Balza agora conta com todos os atletas na cidade do Galo. Últimas notícias. A Bovespa fechou em alta de 3,98% para 64.051,65 pontos. Com isso, a bolsa interrompeu uma sequência de 3 quedas e teve a maior alta percentual diária desde 10 de maio. O dólar teve queda de 0,82%, cotado em R$3,204. A Receita Federal libera as consultas do 6º lote de restituição do imposto de renda de 2016. Constam no lote 2,2 milhões de contribuintes que receberão 2,6 bilhões de reais. O plenário do Tribunal de Contas da União analisa nesta terça-feira o parecer elaborado pelo ministro Raimundo Carreiro sobre 126 obras auditadas pela Corte entre agosto de 2015 e setembro deste ano. O procurador Oscar Costa Filho, do Ministério Público Federal no Ceará, protocolou no início da noite de ontem uma ação civil pública pedindo a anulação da redação do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2016,
por causa do vazamento do tema da redação. Segundo o procurador, a ação se basearia na operação da Polícia Federal no domingo. A Polícia Federal deflagrou 2 operações para reprimir fraudes do Enem, a Operação Desmonte e a Operação Jogo Limpo. Segundo a Polícia Federal no Ceará, um dos candidatos detidos no domingo sabia o tema da redação antes do início da prova. O Ministério da Saúde vai anunciar hoje medidas para incluir mais brasileiros no programa Mais Médicos. A União bloqueou 170 bilhões de reais das contas do governo do Rio por atraso no pagamento da dívida do Estado. Agora o Rio não pode realizar qualquer pagamento até o valor seja quitado. O Estado está em grave crise financeira e recentemente foi anunciado um pacote de medidas para tentar reequilibrar as contas. Em 5 meses, os ministros de Michel Temer utilizaram 781 vezes aviões da Força Aérea Brasileira para realizar deslocamentos pelo país. Em 238 casos, as viagens tiveram como destino ou origem a cidade de residência dos ministros, sem uma explicação nas agendas oficiais. Em princípio, a conduta configura desrespeito a 2 normas legais. O governo Michel Temer deve anunciar na quarta-feira o cartão Reforma, programa que vai bancar até R$9.000 em materiais de construção para a reforma de moradias. As famílias selecionadas vão ficar apenas com os custos da mão de obra. O governo estima que o cartão Reforma pode beneficiar até 3,5 milhões de famílias. O governo encontrou irregularidades em 1,1 milhão de cadastros do Bolsa Família. O número representa 8% do total de 13,9 milhões de beneficiários. O Planalto cruzou dados e cancelou os cadastros em que o beneficiário tinha renda superior à exigida. As ações representam uma economia de 2,4 bilhões por ano. Para participar do programa, a renda média da família deve ser de no máximo R$170 por pessoa. O governo federal anunciou nesta segunda-feira a retomada nos próximos 4 meses de mais de 1.000 obras inacabadas por todo o país, que, de acordo com as estimativas iniciais, vão gerar 45 mil empregos. A informação foi dada pelo presidente Michel Temer durante reunião com diversos ministros para detalhar as ações. Ao todo, cerca de 1.600 obras que estão paralisadas voltarão a funcionar. Temer disse que a meta é que 1.110 empreendimentos sejam reativados nos próximos 90 a 120 dias, em mais de 1.000 cidades dos 26 estados e do Distrito Federal. 6h41 em Manaus. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, afirmou nesta segunda-feira que a campanha eleitoral da ex-presidente Dilma Rousseff pode, segundo especialistas, ter custado 1,3 bilhão, quase 4 vezes o valor declarado à Justiça Eleitoral de 318 milhões. Em palestra nos Estados Unidos, o ministro falava sobre Caixa 2, doação não registrada pelos candidatos, relacionando a esquemas de corrupção, como o descoberto na Operação Lava Jato, em que empresários faziam doações de propina para obter contratos na Petrobras. Alguns especialistas chegam a estimar que a campanha da presidente Dilma não teria custado menos de 1,3 bilhão de reais. O que significa que declarou apenas 1/4 daquilo que teria efetivamente gasto, disse Gilmar Mendes em palestra no Brazil Institute of Wilson Center, Centro de Estudos sobre o Brasil, sediado em Washington. A Alemanha é solidária com as pessoas perseguidas ou ameaçadas de perseguição pelo poder na Turquia e está disposta a oferecer asilo político a elas, disse o secretário de Estado de Assuntos Europeus, Michel Roth, em declarações divulgadas nesta terça-feira. Todos os espíritos críticos da Turquia devem saber que o governo alemão é solidário com eles, declarou Michel Roth ao jornal Die Welt. Uma menina de 8 anos morreu e 31 capacetes azuis indianos ficaram feridos nesta terça-feira na explosão de uma granada em Goma, no leste da República Democrática do Congo, anunciou a ONU. As forças curdas do Iraque tomaram a cidade de Bashika, uma das últimas cidades a leste de Mossul, ainda nas mãos do Estado Islâmico, indicou nesta terça-feira um funcionário de alto escalão. A cidade está sob controle total dos combatentes curdos, anunciou a agência France Press Jabá e o AR, secretário-geral do Ministério Regional Curdo, responsável das forças de segurança. O ataque final havia começado na véspera e terminou na manhã desta terça-feira com a morte de 13 extremistas entrincheirados em casa, disse a fonte de uma conversa telefônica com a Associated Press. Uma calcinha de lás que pertenceu à mulher de Hitler, Eva Braun, foi vendida em um leilão por cerca de 2,9 mil libras, mais de R$11.400, a calcinha mais cara do mundo. A peça fazia parte de uma coleção que foi colocada à venda na casa de leilões Phipps Arrow. Esperava-se que ela atingisse um preço muito menor,
cerca de 400 libras, ou seja, R$1.500. Um anel de ouro, uma caixa de prata com espelho e um suporte de prata que ainda continha um batom vermelho brilhante de Eva Braun também foram arrematados. Os objetos foram vendidos a um colecionador privado. A calcinha tem um laço de fita e as iniciais de Eva Braun bordadas. Uma beleza de calcinha. Enquanto isso, uma coleção de fotografias em branco e preto do início do século XX, retratando Eva Braun, e em algumas delas o próprio Hitler, foi vendida por 100 libras, cerca de R$400. A foto do ditador louco valeu pouco. 6h44 em Manaus. Um voo que chegava à cidade do México teve prioridade para pousar nesta segunda-feira depois que uma cobra aparentemente venenosa foi encontrada a bordo. Em Dalécio Medina, passageiro do voo 231 da Aeroméxico que ia de Torreón, no norte do México, a capital do país, postou no Twitter um vídeo mostrando a cobra descendo de um compartimento de bagagem aberto e caindo sobre os assentos. Medina disse que capturou o réptil com a ajuda de um cobertor. O avião ganhou prioridade para pousar e funcionários do departamento de controle de mão foram chamados para remover a cobra. Foi um pânico a bordo. O ex-banqueiro britânico Rick Chunkin, de 31 anos, foi condenado à prisão perpétua hoje pela morte de 2 jovens indonésias encontradas em seu apartamento em 2014, de acordo com a CNN. A decisão do júri foi por unanimidade nos 2 casos. Ele fazia uma farra com as duas. As eleições para definir o próximo presidente dos Estados Unidos acontecem hoje. Nas primeiras horas de quarta-feira, Hillary Clinton e Donald Trump já pode ser considerado o 45º presidente do país. A posse acontece só no dia 20 de janeiro. Os horários de votação variam muito entre os 50 estados americanos, que seguem 6 fusos diferentes. 10 estados serão os primeiros a abrir suas sessões às 6 ou 6h30, que corresponde às 9 ou 9h30 hora de Brasília. Como a votação acontece em dia da semana, os postos eleitorais ficam abertos por um período bem maior do que no Brasil. É Nova York, por exemplo, abrem às 6 horas da manhã e recebe eleitores até às 21 horas. O resultado deve ser conhecido apenas na madrugada de amanhã, como nas eleições anteriores. Uma pesquisa divulgada pela ABC News Washington Post, divulgada na segunda-feira, mostrou Hillary liderando por 4 pontos, com 47% das intenções de voto contra 43% de Trump. E ainda há pouco saiu o resultado já do vilarejo em New Hampshire, que encerrou a votação com a vitória de Hillary Clinton. Foram contabilizados 8 votos em Dixville e esses votos vão para o colégio eleitoral. Em uma série de pesquisas divulgadas nesta segunda-feira, Hillary Clinton liderava as intenções de voto. O candidato que vencer em cada estado será representado no colégio eleitoral por uma chapa de delegados. O número de delegados estaduais é proporcional à população regional. No total de 538 delegados eleitos, o candidato precisa do apoio de 270 para se eleger presidente. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Moro notifica Temer e Lula sobre depoimento em defesa de Cunha. A Folha de São Paulo estampa: Hillary Clinton tem 90% de chance de ganhar a eleição, diz pesquisa. O Estado de São Paulo. Munição encontrada com corpos de jovens em Mogi foi comprada pela PM. Vamos ao Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Pente Fino faz governo cancelar 469 mil cadastros do Bolsa Família. O valor econômico. Estado do Rio tem contas bloqueadas a pedido do governo federal. Estado de Minas. Motorista do Uber é rendido e obrigado a levar criminoso para série de assaltos em BH. Jornal do Comércio no Recife. Inscrição no SISU só deve ocorrer no final de janeiro, com 228 mil vagas. Fortaleza Diário do Nordeste. Ministério Público Federal do Ceará pede anulação da redação do Enem após suposto vazamento de tema. 0 hora Porto Alegre. Fundador do PSC pede a Lava Jato que investigue pastor Everaldo por lavagem de dinheiro. Os jornais de Manaus estampam hoje o Agora. Falso paciente promove arrastão dentro de UBS. Jornal do Comércio. Exportação do Amazonas cai com crise em vizinhos e eleição dos Estados Unidos. A Crítica. Transporte coletivo. Reajuste da passagem é autorizado pelo STJ. O Amazonas em Tempo. Hillary favorita. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Larissa Balheiro, J. Rai e o noticiário policial com Alberto Pellegrini.
Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral, com supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. A nossa próxima edição amanhã às 5h45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência, a Grife dos Comunicadores, Valdir Correia, e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6h50 em Manaus. Difusora FM.